Nessa aula nós vamos falar sobre web semântica, que é um dos assuntos mais importantes que eu considero no desenvolvimento de um site. Web semântica nada mais é do que a organização de todo o teu conteúdo de forma que fique mais fácil da pessoa saber qual área vai colocar cada conteúdo. Aqui nós temos um layout mais ou menos, tem essas tags que nós vamos colocar na web semântica. Preferi colocar dessa forma como slide porque essas tags elas não vão demonstrar nada no site, no visual do navegador, se não tiverem conteúdo, mas servem para você organizar como se fossem blocos. Então nós temos ali o header, que é o cabeçalho, depois nós temos a parte de navegação, é o nav, temos essa área de seção que está em verde, temos o header, que são os títulos do H1 ao H6, temos a área de artigo, que como se fossem cada post, ou notícia, ou assunto que são postados. A área aside, à direita, é onde vai ficar uma coluna lateral do site. E por fim nós temos o footer, que é o rodapé do site com todas as informações. Aqui eu também tenho duas outras formas de layout que alguns desenvolvedores preferem utilizar, principalmente aqueles que utilizam algum tipo de framework que podem fazer. Fiz a equivalência entre os dois modelos. À esquerda vocês vão ter as tags diretas do próprio HTML5, que é o header. Já à direita você vai ter uma divisão com o identificador header. Esse identificador ele seria chamado pelo CSS. Aí à esquerda temos a nav, da mesma forma temos o outro com o ID nav. E da mesma forma temos todas as outras seções que dá para fazer os blocos organizados para você fazer o seu site. Aqui temos outro grupo, nesse caso aqui nós temos a navegação na esquerda para vocês poderem utilizarem, e temos aí alguns grupos de títulos, outros headers dentro da própria seção, e na footer nós temos, por exemplo, o endereço. São possibilidades que dão para fazer. Aqui também temos um outro exemplo que nós podemos colocar de navegação superior, depois um header, a side na direita e duas seções menores e um rodapé no final. Tem muitas vantagens de você usar o web semântica. Você vai ganhar um melhor posicionamento no ranking do Google, por exemplo, além de técnicas de SEO, que são otimizações para vários sites de buscas. E eu considero um ponto principal essas técnicas de SEO, porque hoje todo mundo que desenvolve um site, a primeira coisa que ela quer aparecer são os sites de buscas. E com certeza, obviamente, o Google por ser o maior nesse ramo. Outro fator importante que eu coloco como uma vantagem da web semântica aqui é a acessibilidade, principalmente para deficientes visuais que acessam muito a internet. Hoje nós temos mais de 20% da população do Brasil que possui algum tipo de deficiência, sendo que pelo menos 5% desses aí são deficientes visuais, o que daria mais de 10 milhões de pessoas que acessam sites, e se você não fizer de uma forma que seja compatível com eles, você vai perder, vai acabar não tendo esse usuário no teu site. Além da organização do conteúdo, claro que é importante, temos muitos outros fatores que poderíamos destacar aqui, mas eu elenquei esses quatro como os principais. Então, em um código você teria basicamente essa estrutura aqui. Colocaria o header aqui para ter a informação inicial. Dentro dela eu posso colocar até uma navegação, se eu desejar. Eu colocaria uma seção. Dentro das seções, normalmente eu organizo os artigos. E aí, dependendo de como for a seção, eu posso organizar também o aside, que são tags também que eu posso utilizar aqui. E por fim, um footer, onde eu colocaria o rodapé da página. Dentro aqui eu poderia colocar o endereço, tá? Entre outros elementos. Aqui no artigo eu poderia construir aqui meus títulos e também colocar os parágrafos aí de cada um dos artigos. Ou seja, na mesma seção eu posso ficar repetindo aqui cada artigo dentro dessa web semântica como eu melhor achar, ok? Então essa é a forma de organizar os blocos
e vocês vão ver que alguns sites são desenvolvidos dessa forma e outros vão utilizar aquelas divisões com identificadores ou classes, dependendo do framework que a pessoa utilizar ou da forma que ela estiver construindo o seu CSS. Então, as próximas aulas a gente já vai entrar com o CSS e vocês vão ver tudo isso aí em funcionamento, porque no browser, se você colocar dessa forma, você ainda não vai ver nenhum tipo de organização. Por isso que estou mostrando aqui o código, ok?